Olá pessoal do segundo ano da Escola Aristarco, sou o professor Lucas. Hoje, na nossa segunda aula, vamos falar sobre sociedade, economia, religiosidade e cultura nas Minas Gerais. Vamos lá, ver? Então, as funções, dos arraiais, logo quando começou a questão do povoamento, que a gente viu na aula passada, vilas e cidades na América Portuguesa variaram de acordo com as atividades econômicas de cada região. Na área açucareira, que predominou na faixa litorânea da colônia, vilas e povoados atuavam como simples pontos de contato entre a administração portuguesa e o poder local dos latifundiários. A ocupação do interior da colônia resultou em grande parte da expansão da pecuária, quer dizer, criação do gado, As aldeias e povoados surgiram nos caminhos dos tropeiros. Os tropeiros foram abrindo aí esses caminhos. Os núcleos de povoamento da região das Minas foram essencialmente urbanos. Esses núcleos foram estabelecidos a partir de arraiais formados em torno de capelas. As capelas vão dar início a grande parte dessas cidades, inclusive as nossas daqui da região do Cariri. Em geral, ocupavam o fundo dos vales perto dos rios e das respectivas jazidas de ouro ou pedras preciosas. Nos arraiais não existiam autoridades oficiais, portanto, era impraticável a cobrança de impostos sobre o ouro. A solução encontrada por Portugal foi elevar os núcleos mais estáveis à condição de vilas, nas quais eram instaladas instituições governamentais, como o Senado e a Câmara, e um aparelho fiscal que facilitava a fiscalização e cobrança de taxas e impostos. Desde a descoberta das primeiras jazidas de ouro, a metrópole tratou de controlar e regulamentar a atividade mineradora. Foi criada, então, a Intendência das Minas, diretamente vinculada a Lisboa, que respondia pelo policiamento da área de mineração e pela cobrança de tributos, além de funcionar como um tribunal de primeira e última instâncias. O superintendente era sempre alguém ligado de forma direta à mineração e defensor dos interesses da coroa. Em 1720 foi criada então a Capitania de Minas Gerais, desligada da Capitania de São Paulo. Então a coroa buscava dessa forma organizar um aparelho fiscal eficiente e manter a lei e a ordem na área mineradora. As formas de arrecadação dos tributos estabelecidos pela coroa, por sua vez, variaram no decorrer do tempo. Uma das primeiras a cobrança foi a cobrança do quinto, que consistia em repassar para a coroa 20% sobre o total minerado de ouro e prata. Então, por exemplo, a cada 100 quilos, 20 quilos ia para a coroa. Cada 10 quilos, 2 quilos ia para a coroa e assim por diante. Foi criada, então, a casa de fundição com todo o ouro extraído deveria ser levado para essa casa, onde primeiro era separado o quinto que cabia à metrópole. Então eles já recolhiam os impostos. O restante do ouro era fundido e transformado em barras que recebiam o selo real, podendo assim ser negociados. Apesar da proibição, os mineradores criaram diversos meios e caminhos, claro, para escapar do controle fiscal. Além do quinto, passou a existir o sistema de captação, que consistiu na cobrança de um imposto por cabeça de escravo produtivo ou não. Os mineradores sem escravos também pagavam o tributo por cabeça, no caso, sobre si mesmo. Depois de várias revoltas e reivindicações, o governo revogou a captação e estabeleceu um mínimo de 100 arrobas anuais de ouro como direito real correspondente ao quinto sobre a extração aurífera. Caso não atingisse a meta fixada, os moradores da Capitania de Minas Gerais deveriam complementar com seus próprios recursos o que faltasse para a meta atingida. Essa lei era chamada de derrama. As primeiras descobertas do diamante ocorreram na região do Arraial de Tejuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no ano de 1729. Claro que para evitar o contrabando, o governo metropolitano demarcou a área e criou o distrito de Diamantino. A mineração de ouro chegou a ser proibida na região para não desviar a mão de obra na busca dos diamantes. E os mulatos e negros livres foram expulsos da comarca. Inicialmente, a extração das pedras ocorria de maneira semelhante à do ouro, com a concessão de datas, a taxação sobre
o montante de pedras extraídas e o uso de mão de obra escrava. Porém, a coroa portuguesa suspendeu a mineração na região, né, a fim de evitar que a intensa oferta de diamantes levasse à queda dos preços no mercado europeu. A partir de 1740 teve início o sistema de contratos de monopólio, ou seja, concedeu-se o direito de exploração por tempo determinado a um único contratador, que deveria pagar uma taxa anual ao erário português. Esse sistema vigorou até 1771, quando a coroa criou a Real Extração e passou a controlar diretamente a atividade mineradora. E essa sociedade que vai surgir a partir da mineração, né? Os povoados surgiram e cresceram em uma velocidade espantosa, né, nas áreas de mineração. A sociedade que se formou desse crescimento acelerado possui características muito diferentes das que existiam anteriormente na América Portuguesa. Nos núcleos urbanos havia um grande número de artesãos, profissionais liberais e funcionários da coroa, né? Também existiam escravos e ex-escravos, o que os tornavam socialmente mais diversificados que os do Nordeste açucareiro. A sociedade mineira caracterizou-se por uma mobilidade social, se comparada aos demais núcleos, né, de povoamento, sobretudo em relação à população escrava. A possibilidade de conquista da alforria contribuiu para ampliar a complexidade da sociedade mineira. Os proprietários de grandes lavras, né, constituíam um grupo social privilegiado na região. Esse pequeno grupo possuía um amplo poder econômico, influenciava na política e muitos escravos que eram contratados na hora de arrematar as lavras. Os altos funcionários da coroa também participavam dessa elite, né? Em geral, eram portugueses enviados para ocupar cargos importantes, como o de superintendente e o de governador. Os portugueses também vinham ao Brasil como contratadores, homens de negócios que obtinham da coroa, por meio de leilão, o direito de cobrar as taxas reais. Os grandes comerciantes, por sua vez, beneficiavam-se do monopólio comercial de alguns artigos nas regiões mineradoras. Em alguns casos, o comércio era muito mais rentável do que a exploração mineira. A camada intermediária da população era formada por um grupo heterogêneo que reunia artesãos, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, barbeiros, artistas, pequenos comerciantes e pequenos mineradores. As pessoas livres, pobres, realizavam trabalhos ocasionais e de ganhos incertos, atividades que não podiam ser realizadas pelos escravos ou mesmo permaneciam desocupadas, vivendo precariamente. Esse grupo, pessoal, era formado principalmente por escravos libertos, mestiços, indígenas e aculturados, né, e alguns brancos pobres. Essas pessoas, no contexto da sociedade mineira, foram consideradas desclassificadas. Os escravos africanos eram a maior parte da sociedade mineira. Eles eram submetidos ao árduo trabalho nas grandes lavras ou trabalhavam para o faiscador no leito dos rios. A vida útil de um escravo que trabalhava nas minas variava entre 7 a 12 anos, né, de trabalho. Nos centros urbanos existiam os escravos domésticos, os escravos de ganho e os de aluguel. Os escravos domésticos realizavam atividades relacionadas à manutenção das residências dos senhores, como cozinhar, lavar, cuidar das crianças, entre outras tarefas. Os escravos de ganho trabalhavam em diversas funções remuneradas, né? Transportavam cargas e pessoas, podiam ser vendedores ambulantes, barbeiros, curandeiros, prostitutas, entre outras funções. Parte desse dinheiro obtido nesses serviços era repassada aos senhores. O restante era guardado pelos escravos para os seus gastos, como alimentação, vestuário, compra de ferramentas e até alforrias. Os escravos de aluguel, por sua vez, eram alugados a terceiros, né, para o desempenho das mais variadas tarefas, estando sujeitos a duros castigos e torturas. Os negros cativos não se mostravam, claro, indiferentes ou submissos à escravidão. Eles desenvolveram as mais diversas formas de resistência ao cativeiro. A resistência negra traduziu-se em rebeliões, violência contra senhores ou seus representantes, pouco empenho no trabalho, formação de quilombos, abortos e suicídios. A religião e a religiosidade do Brasil colonial foram bastante diferentes daquele existente na Europa. Apesar da proibição da Igreja Católica, a presença de elementos indígenas e africanos fez surgir na América Portuguesa uma religiosidade muito particular, marcada pelo sincretismo, quer dizer, pela mistura de várias crenças. Uma das formas de manifestação do catolicismo popular foi a ação das irmandades leigas, associadas
de caráter católico e urbano que surgiram na Europa medieval e chegaram no Brasil. As irmandades organizavam festas de devoção ao padroeiro, financiavam e organizavam atividades religiosas e promoviam ações sociais de assistência social, como enterros. Eram o que eles mais ajudavam, fora outras questões, como feiras e aluguéis, eles também ajudavam. Foram criadas irmandades de diferentes grupos sociais. Entre os negros destacou-se a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, Santa Padroeira dos Escravos. Suas festas são chamadas de congadas. As irmandades locais foram responsáveis pela construção, reforma e decoração de inúmeras capelas e igrejas. As irmandades contribuíram com o desenvolvimento de estilos artísticos no Brasil e o principal deles foi o Barroco mineiro. O Barroco é uma arte que surgiu na Europa e expandiu-se para o mundo com as grandes navegações. A arte barroca é fortemente ligada ao catolicismo, prioriza as emoções e os sentimentos humanos. O Barroco mineiro adquiriu características próprias, claro, sendo diferente do europeu e do desenvolvido no Nordeste brasileiro. Nas igrejas mineiras, a decoração era feita com bastante requinte. Além do ouro, os artistas usavam cores vivas. Os principais artistas foram Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu, pessoal!